forma de disco voador. E a maior de todas que a gente viu, tinha uma forma de uma bola de futebol, aquela bola de futebol americana. Era um objeto muito grande, com luzes, com janelas todo o entorno. E uma hora ficou próximo de nós, a cerca de 70 metros. Tá? Tinha uma altura de mais ou menos, um comprimento de mais ou menos 100 metros, muito grande, com uma luminosidade. A Operação Prato foi uma das maiores operações militares do mundo para estudar o fenômeno OVNI. Certamente, junto com o caso de Varginha, a Operação Prato são os dois maiores casos de ETs, de alienígenas, de OVNIs aqui no Brasil. A história inicialmente começou na região de Colares, no Pará, na divisa entre Pará e Maranhão. A Operação Prato, que foi uma operação militar, da Força Aérea Brasileira para investigar alegações de objetos voadores não identificados, de luzes atacando pessoas. Isso já se tornou um assunto de segurança pública, a Operação Prato, e muita gente, foi um desespero enorme. Em 1977, aí na cidade de Colares e algumas outras cidadezinhas pequenas ali na região da divisa do Pará entre o Maranhão. Os objetos que foram aí capturados, vistos por algumas pessoas aí, por câmeras e principalmente pelos militares, quando eles chegaram, quando começou realmente de fato a operação, deram o nome de corpos luminosos, aparentemente no início da história. Que estavam aí associados a fenômenos relatados por moradores e autoridades, noticiados pela imprensa também local, que alegavam supostos ataques à população. O fenômeno ficou conhecido com o nome de chupa-chupa entre os meses de outubro e dezembro de 1977, que foi realizado 2 missões pelos agentes da inteligência do Serviço de Informação, primeiro Comar, que nada mais é do que o primeiro comando aéreo, liderado pelo capitão Wieranger de Holanda. A população estava em choque, por tudo que estava acontecendo na cidade de Colares. Muita gente deixou a cidade, muita gente mesmo, mais de 60% da população naquela época que morava na cidade de Colares, no Pará, deixou a cidade com medo, Os fenômenos só aumentavam, as luzes no céu aumentavam, as luzes atacavam seres humanos, como vocês estão vendo aí, as marcas de algumas pessoas que sofreram esses ataques das luzes, o fenômeno chupa-chupa. As pessoas que ficaram na cidade, como a médica daquela época, o prefeito, as pessoas que realmente não tinham para onde ir, ficaram na cidade, iam para a igreja, rezavam juntas e faziam outras coisas. Até tentavam atirar naqueles OVNIs, nas luzes, tentavam de alguma maneira se proteger para que não atacar, que realmente era uma coisa perigosa. E dentro da Operação Prato aí tem muita coisa ainda que muita gente não sabe, mas esse dia teve várias mortes, não só de luzes, Por exemplo, tem a história dos pescadores, do Aureliano e os outros pescadores que estavam com ele, que numa certa noite de pescaria estavam dormindo, descansando, e acabou acordando com o gemido de um dos seus companheiros. Um já estava morto, totalmente queimado, meio que inchado, com a pele escapelando do corpo. O outro estava muito mal, e ele com algumas fissuras no corpo. Isso foi um grande mistério. Esse fato aconteceu aí mais ou menos na mesma época aí da Operação Prato, do fenômeno chupa-chupa. Há muitos pesquisadores, ufólogos, acreditam que eles foram atacados pela nave, só que de uma maneira mais agressiva do que as luzes do fenômeno chupa-chupa. Infelizmente, 2 desses 3 pescadores morreram, e anos depois o Aureliano, que que contou essa história realmente, tinha até foto dele passando para vocês. Futuramente, pouco tempo depois, ele ia morrer também por causa de complicações desse dia. E falando do Wieranger, assim que a investigação começou, o Wieranger falou com centenas de pessoas, dia após dia, mais ou menos 4 dias depois, ele tinha chegado a uma opinião sensata, que realmente isso se trataria de uma histeria coletiva, que é uma coisa que não tinha explicação. Logo em seguida, as coisas foram mudando, O Wieranger conseguiu aí, através de câmera da sua própria equipe, conseguiu fotografar luzes, fazer vídeo de luzes no céu, fazendo movimentos estranhos. Isso até então não seria tão impressionante, Essas luzes no céu. Só que certo dia ocorreu uma coisa que ia mudar a sua vida, Enquanto ele estava fazendo uma vigília, meio com observação em um certo local, onde pessoas estavam... tinha bastante relato de luzes que tinham sido atacadas naquela região. De repente, uma nave enorme, o Wieranger, ele próprio fala que foi entre aspas, um troço enorme, saiu do oceano. Uma nave de mais de 100 metros e ficou pairando ali sobre a mais ou menos 200, 300 metros de distância,
da baia, da praia pro oceano, o que foi incrível para uma pessoa cética, né, que não acreditava que tudo aquilo era uma histeria coletiva. Teve realmente aí uma presença, um avistamento incrível que realmente mudou sua vida e o rumo da história da Operação Prato. Mistério nessa história do Irangê, desse avistamento que ele teve, porque segundo ele, a impressão que ele tinha é que tinha passado apenas alguns minutos desde o avistamento até a nave sumir, só que porém tinha passado horas, mais de 4 horas havia passado. Isso muitos ufólogos acreditam, né, que é o time skip, né, pulo de tempo, o que seria aí que ele teria sido abduzido, né, não teria visto o tempo aí, e isso se caracterizaria como uma abdução. Ele e sua equipe teriam sido abduzidos pelos extraterrestres, os seres que estariam naquela nave e que poderiam ter feito estudos com ele, né, e dentre outras coisas. No dia seguinte, né, o Irangê foi falar com seu superior, né, o primeiro comandante aí, Brigadeiro Protásio Lopes, naquela época, o primeiro comandante do Pará. E o que aconteceu é uma coisa surpreendente. Ele recontou o relato, mostrou as imagens, os vídeos, e misteriosamente o seu comandante cancelou a operação. Sem explicação nenhuma, ele cancelou a operação depois de uma descoberta incrível do Irangê, ele ter presenciado uma coisa realmente incrível, uma pessoa que é cética ter presenciado. Eu acho que aí, a partir daí o rumo da Operação Prato de fato mudou, realmente, de fato outras pessoas ficaram responsáveis pela Operação Prato, visto que o Irangê não tinha, quem sabe, aí as necessidades, né, que essa operação poderia surgir mais para frente. Cerca de anos depois, o próprio capitão Irangê Holanda deu uma entrevista aí para um ufólogo, o vídeo que está disponível no YouTube. Vocês podem dar uma pesquisada aí, a entrevista do capitão Irangê de Holanda, Operação Prato, está totalmente aí na íntegra, disponível no YouTube. Ele falou tudo sobre a história da Operação Prato, falou tudo, que é realmente uma história aí bizarra, né? Há inclusive relatos de algumas pessoas que moravam no Pará naquela época que viram americanos logo em seguida, depois do cancelamento da operação, ou seja, é bem provável que ele tenha sido substituído por pessoas mais qualificadas, talvez, essa operação que poderia levar levar a coisas que ele não estaria preparado, né? Visto que ele viu uma nave de perto, é um cara que obviamente não está preparado para isso. Ele foi inicialmente investigar luzes, pessoas no Pará, e a história se desenvolveu um rumo totalmente diferente do que era o esperado. Mas realmente é bem provável mesmo que os americanos tenham tomado de conta do caso a partir daí, e o que aconteceu, como acabou, qual era o objetivo desses seres, dessas luzes, por que eles atacavam as pessoas, por que foi no Pará. Isso a gente não sabe, não tem como saber, infelizmente, né? E possivelmente nunca vamos saber sobre esse caso aí, um dos casos mais bizarros da ufologia, a Operação Prato, sem dúvida nenhuma. Mas fica a pergunta, por que disso? Por que substituir o capitão Irangê Holanda? E por que essas luzes atacavam as pessoas, né? Será que algum tipo de seres hostis? Enfim, fica aí a dúvida. O que é surpreendente é que cada caso de ufologia no Brasil tem seu mistério, tem sua peculiaridade, e todos têm uma coisa em comum, né? A escassez de respostas para tudo. Seja o de Varginha, seja o caso de Cláudio, seja o caso de Feira de Santana, seja a Operação Prato, a Noite Oficial dos OVNIs, dentre outros milhares de casos que tem no Brasil. De fato, é realmente um caso bizarro, mais um caso bizarro aí, a Operação Prato, de tantos outros que tem aí no Brasil, né? Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Um vídeo que foi feito aí com bastante carinho, de um amante de astronomia, de ufologia, de universo. Sempre me perguntei sobre vida fora da Terra, enfim. Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. Se você quer algum outro tipo de caso ufológico, deixa nos comentários. Se você quer outro tipo de caso, né? Não só ufologia, que é um canal de mistério, vamos falar sobre tudo que tem a ver com teorias da conspiração, mistério, enfim. Se gostou desse vídeo, peço que você deixe o like. Se ficou até aqui, se inscreva no canal para não perder mais nenhum conteúdo. Forte abraço, tamo junto, valeu!